pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre A Divina Comédia. Minha edição é essa aqui do box da Nova Fronteira, que foi uma edição comemorativa e feita em parceria com a Amazon. É uma edição exclusiva da Amazon. Essa aqui é a parte de trás e essa aqui é a capa do box. E aí o box ele vem com os 3 livros que compõem a Divina Comédia, todos em capa dura. A gente tem o primeiro, que é o Inferno, esse livro pretinho. Depois a gente tem o Purgatório, que é o livro vermelho. E finalmente a gente tem o Paraíso, que é o último livro. Antes de eu começar a discussão do vídeo, eu vou explicar um pouquinho sobre o conteúdo, para quem está chegando agora especialmente. Aliás, se você está chegando aqui por meio desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, de ativar as notificações e conhecer um pouquinho do conteúdo do canal. Tem muita coisa publicada sobre literatura. Bom, eu fiz uma leitura conjunta há alguns dias a respeito da Divina Comédia, mas o conteúdo das lives todas está muito extenso. Temos aí quase 4 horas de live. Mas além disso, tivemos um problema na nossa última live, quando a gente discutiu o Paraíso, que acho que a minha internet deu algum problema e simplesmente a nossa discussão ela ficou cortada na metade aí. Então, por conta disso, eu vou fazer um resgate da nossa discussão, até para ficar compilada a discussão toda reunida e também para a gente finalizar a discussão de Paraíso. Então, vamos lá. Se você nunca leu A Divina Comédia, a gente tem aí, é um livro com muitas camadas interpretativas. O próprio Dante falava isso. Por que muitas camadas interpretativas? Trata-se necessariamente de uma obra muito complexa, no modo como ela é pensada, no modo como ela é estruturada, no modo como a linguagem é utilizada, no modo como as alegorias vão sendo construídas dentro da narrativa. Ela é toda muito complexa. Mas também a gente vai percebendo que mesmo que a gente não tenha um conhecimento filosófico muito avançado, muito grande, ou nem necessariamente a gente não tem um conhecimento teológico, a gente consegue interpretar a obra, mas essa interpretação, obviamente, ela vai ser limitada. Mas o mais interessante é, quanto mais a gente vai estudando sobre a obra, quando a gente vai lendo sobre a Divina Comédia, a nossa interpretação, ela obviamente vai se ampliando, e a nossa fruição da obra, vamos dizer assim, ela vai se ampliando também. Porém, caso você queira ler sem querer entender todas as alegorias, todas as referências, todas as metalinguagens que vão sendo construídas aqui na narrativa, tá tudo bem também. Isso não diminui, não reduz a sua experiência. Uma coisa que é importante a gente saber antes da gente migrar para a obra é a gente conhecer um pouquinho desse escritor, do Dante. O Dante Alighieri, ele era alguém muito envolvido politicamente na Itália de seu tempo. Então ele era um florentino, nasceu em Florença, e Florença, naquele momento, estava passando por muitas disputas políticas e econômicas. A gente pode pensar, por exemplo, ali nesse período que vai de 1100 a 1300, é um período que Florença se transformou muito, e tendo se transformado muito, acontecia uma série de disputas que incomodava demais o Dante, que era um importante pensador de seu tempo. Uma das primeiras cidades que conseguiu criar um primeiro modelo de democracia, né? Então a gente está falando de uma cidade que estava no meio da disputa de 2 grandes poderes, uma que era do papado e outra que era do poder imperial. Então Florença estava ali no meio. Florença consegue meio que estar à revelia desses 2 poderes e consegue construir um primeiro modelo de democracia a partir do modo como foi se estruturando, a partir do modo como foi organizando a sua vida social, a sua vida política e econômica. Mas para Florença chegar a ser uma das primeiras cidades a construir um modelo de democracia, muita água rolou por baixo da ponte, muita disputa entre o papado e entre o império foi acontecendo, e isso tudo Dante aborda em A Divina Comédia. Mas não só isso. Mas antes da gente falar da obra em si, vamos falar um pouquinho sobre como estava construída a vida política e econômica daquele lugar. Bom, Florença, nessa época, estava em disputa entre 2 grandes poderes, entre 2 grandes grupos. Uma que era os guelfos, que era o que o Dante apoiava, e outra que era os gibelinos. Os guelfos, eles apoiavam o poder do papado, os gibelinos apoiavam o poder do império. Florença se torna uma cidade guelfa, os guelfos conseguem vencer os gibelinos, porém o Papa que assume, que foi o Bonifácio VIII, institui uma política expansionista muito grande, muito forte, e o Dante ele é muito contrário a isso, porque para o Dante
uma coisa que era muito importante para o sujeito, para ele, o modo como ele enxergava as pessoas, principalmente essas pessoas que estavam nessas grandes disputas de poder, para ele era importante que você não vendesse ou que você não negociasse a sua ética, que você não negociasse os seus valores. E acompanhando todas essas disputas, uma coisa que o Dante vai percebendo é que muita gente está disposta a vender ou a negociar os seus valores se isso for trazer um benefício para esse sujeito. Isso incomoda o Dante demais, né? Então, a partir do momento que o partido, vamos dizer assim, que era o que ele apoiava, ganhou, e o Bonifácio VIII, o Papa Bonifácio VIII, estabelece uma política expansionista que ele é contrário, justamente porque envolve muita negociação aí de poder, o Dante ele vai deixar evidente que ele não é favorável a isso, não importa se seja do grupo que ele apoia ou não. A partir dessa política expansionista que o Papa Bonifácio VIII estabelece, vai haver novamente uma ruptura e os guelfos vão se dividir novamente. Então a gente vai tendo um período que é marcado por muitas disputas políticas, muitas disputas econômicas, que vai ser fundamental para a composição do pensamento do Dante e para a composição da Divina Comédia. Florença tinha outras disputas acontecendo também, que eram as disputas entre as famílias que estavam ali na região, as famílias que tinham uma tradição, que tinham várias gerações ali dentro da cidade. E ao passo que Florença ia crescendo, foi uma cidade que se desenvolveu economicamente dentro desse período de forma muito rápida. Então, a partir do momento que a cidade ia crescendo, ia atraindo famílias de fora. A partir do momento que essas famílias iam chegando ali em Florença, começava a haver então uma disputa entre essas famílias, entre as famílias que já estavam e as famílias que iam chegando agora. Esse primeiro modelo de democracia de Florença, então, ele era um modelo que, de certa forma, garantia um poder maior para essas famílias que estavam ali, que já tinham uma tradição dentro de Florença. Então, a gente pode notar que, apesar de ser um modelo de democracia, tinha, então, esses grupos que acabavam sendo beneficiados. Contextualizamos, ainda que de modo muito breve, a vida econômica e política de Florença naquela época, então vamos para a obra. O primeiro livro da Divina Comédia é o Inferno e começa com o Dante perdido numa selva escura. E aí a gente tem um fato bastante importante. Esse Dante que está aqui na obra, esse personagem, é o mesmo Dante Alighieri. O Dante Alighieri ele está escrevendo uma história na qual ele mesmo é o protagonista. E é uma história que vai mesclar, então, que vai contar a vida desse personagem do Dante passando por uma série de etapas para poder purificar a sua alma, para poder elevar a sua alma. E como que isso é feito? Com Dante passando por uma série de provações, por uma série de dificuldades. Ele precisa passar pelo inferno para depois ele chegar no purgatório e chegar finalmente no paraíso. Mas para isso, ele vai passar por uma série de adversidades. Então a gente pode dizer que a Divina Comédia conta duas histórias, para dizer o mínimo aí, as duas histórias centrais que a gente tem contadas. Uma que é a história da própria Florença e de como Dante vai mostrando que essa Florença se tornou no seu inferno e como que ele deseja que essa Florença se torne o seu paraíso novamente. Mas ao mesmo tempo a gente tem a história do próprio Dante. Dante era então esse pensador, esse filósofo que tinha um respeito, ele já tinha em vida um respeito e um nome bastante importante. Então a Divina Comédia vai contar a história também dele buscando elevar a sua alma. É como se o Dante quisesse se libertar de tudo isso que fosse mundano, de tudo isso que fosse pecaminoso, tudo isso que fosse errado, de todos esses conflitos que ele vislumbra naquela época. É como se ele estivesse contando uma história da purificação da sua própria alma. E uma coisa que é bastante importante sobre a Divina Comédia é que é uma obra que foi escrita quando Dante estava exilado. O grupo que o Dante Alighieri apoiava tinha perdido o controle de Florença e por conta disso Dante tinha sido exilado. Então ele vai contar uma história, ele vai contar a história de Florença a partir de alguém que não está em sua terra. E ele faz, então, pensando na história que foi escrita entre 1304 e 1305, ele situa a história temporalmente um pouquinho antes, ali por 1300, e é como se, então, a Divina Comédia fosse uma profecia de como as coisas iriam acontecer, de como as coisas iriam se desenrolar, tanto pensando nesse mundo físico, nesse mundo real da própria Florença, da própria Itália, mas também do mundo que o Dante constrói aqui, desse mundo imaginado, que é justamente esse cruzamento, esse atravessamento do Dante por meio desses três universos, do inferno,
do purgatório e do paraíso. A obra ela é toda composta em verso, temos para cada livro 33 cantos e cada livro tem uma tônica, tem um tom bastante diferente. No primeiro livro a gente tem um tom de muitas vezes de ódio, tem algumas cenas que são muito interessantes, são muito legais da gente ler, porque a gente vai perceber o Dante encontrando no inferno. Então pensa só, o Dante escritor coloca no seu inferno, no seu próprio inferno, todo mundo que ele achou que deveria estar ali. Então a gente vai percebendo o Dante, personagem, encontrando todas essas pessoas e percebendo então que um corrupto, uma determinada figura política que foi corrupta, não importa se era um papa, não importa se era alguém da igreja, não importa se tinha sido um imperador muito importante, essa pessoa estava ali no inferno. E depois o mesmo a gente vai percebendo nos outros livros. No purgatório, Dante já se elevou, né? Então vamos pensar nessa história aí contando a busca da elevação pelo próprio Dante. Então quando ele chega no purgatório, ele já se elevou e as almas que estão ali no purgatório estão buscando arrependimento, estão buscando a sua própria salvação, já estão arrependidas, aliás, e estão buscando a sua própria salvação. Então a gente vai percebendo que o Dante vai encontrando todas essas almas e a tônica que a gente percebe no inferno, de julgamento, de ódio, de acusação, já não temos mais no purgatório. Porque o Dante que estava no inferno não é mais o Dante que está no purgatório, se ele já conseguiu se elevar. A gente percebe então que aqui o Dante, ele tem um olhar, uma filosofia do amor, vamos dizer assim. Ele busca olhar para todo mundo que está ali no purgatório, purgando os seus pecados, buscando a sua salvação. Ele olha para todos esses sujeitos com muito amor, com uma tentativa de compreensão muito grande. Então ele para e fica escutando um determinado sujeito, independente de qual tenha sido o pecado desse sujeito, ele fica escutando então esse sujeito porque ele está embebido dessa filosofia do amor. E isso chega na máxima quando a gente chega no paraíso, então, que ele vai encontrando essas almas que o Dante, escritor, achou que mereciam e deveriam estar no paraíso. Dante, para que ele cruze esses caminhos que são extremamente difíceis, ele vai contar com ajuda. Nos 2 primeiros livros, ele vai contar com a ajuda do Virgílio, do poeta Virgílio, autor de Eneida. E, então, caso você não tenha lido Eneida, e é uma boa pedida para você fazer esses cruzamentos e essas relações, mas a gente vai percebendo que o Dante, ele vai contando sempre com o apoio desse grande poeta, né? Então, ao passo que ele vai passando pelo inferno, que ele vai vendo todas as dificuldades, que ele vai vendo tudo que está acontecendo ali, ele também vai contando com a ajuda desse grande pensador, desse grande poeta, para ajudar e para explicar para ele por que as coisas são como são no inferno e depois no purgatório. E quando a gente chega no paraíso, a gente tem uma mudança de guia aí. O Dante ele já não é mais guiado pelo Virgílio, ele é guiado então pela Beatriz. E a Beatriz tem uma referência importante aí na vida pessoal do Dante Alighieri. Ela foi a mulher por quem ele foi apaixonado, ele conhece ela na infância, não chegou a se casar com ela, ele se casou com outra mulher, que aliás não aparece em nenhum dos livros, mas a Beatriz tinha sido o grande amor de sua vida e ele coloca a Beatriz como alguém tão importante aqui no paraíso que ela é responsável por guiá-lo por esse último caminho, por essa última trajetória. E a Beatriz, ao contrário de qualquer outra alma que esteja no céu, ela é a alma que consegue ter acesso direto a Deus. Então olha só a importância que ele atribuiu a essa mulher, não somente de guiá-lo no último livro, mas a Beatriz ela tem uma importância divina tão grande que ela é essa alma que consegue ter acesso direto a Deus, ela ao contrário de outras almas que mesmo estando no paraíso não conseguem ter esse acesso tão fácil assim a Deus, mas Beatriz tem, e é justamente a Beatriz que permite então esse encontro entre Dante e entre Deus, é justamente ela que consegue fazer essa ponte. Então Dante coloca aqui a sua amada para guiá-lo aí já nas terras do paraíso. Voltando para o comecinho lá do inferno, a gente percebe então que no início o Dante ele tá perdido numa selva escura. Ele tá perdido, ele tá procurando, ele não enxerga nada, mas ele tá tentando sair daquele lugar. Então essa selva é meio que um espaço do sonho, espaço do próprio do Dante mesmo perdido, mas ele tá perdido numa selva escura. Dante tá perdido nessa selva escura e de repente ele encontra então o Virgílio. Ele fica ali meio sem saber o que está acontecendo, mas o Virgílio explica para ele. Dante está então perdido nessa selva escura e de repente ele encontra o Virgílio.
Ele fica perdido sem saber o que está acontecendo, mas o Virgílio logo explica para ele que alguém no céu quer que ele seja salvo. Alguém no céu tem uma missão para ele, e esse alguém nada mais é do que a Beatriz. E o Dante fica então apavorado, porque ele se acha fraco para cruzar esse caminho. Imagina, atravessar o inferno. Ele se acha fraco para cruzar esse caminho, mas o Virgílio diz que se alguém no céu diz que ele consegue, ele precisa se esforçar para poder conseguir. E o Dante aceita, então, essa empreitada, ele aceita fazer essa viagem guiado pelo Virgílio. No começo a gente vai percebendo que ele está muito perdido e depois ele vai se fortalecendo, mas no começo, em vários momentos, ele cai, ele acha que ele não consegue, ele acha que ele não tem capacidade, mas o Virgílio tá sempre ali, tá sempre apoiando. Quando a gente chega no purgatório, ele já tá mais forte. E ao contrário do livro 1, do Inferno, que o Virgílio permitia que ele titubeasse em alguns momentos, que ele duvidasse de si em alguns momentos, quando ele chega no purgatório, não. O Virgílio já anuncia para ele que ele não pode olhar para trás. E se ele olhar para trás, ele regressa para de onde ele estava vindo. Então, quando ele chega aqui no purgatório, ele já está mais forte, mas ele já tem que estar mais forte, porque aqui, quando ele está no purgatório, ele já não pode mais ter esse espaço para dúvida, ele já não pode mais ter esse espaço para questionamento da vontade de alguém que está no paraíso. Ele não pode questionar a vontade desse alguém, mas ele também não pode questionar o seu próprio caminho, porque se ele olha para trás, ele volta para de onde ele veio. Então, o Virgílio avisa isso para ele e ele vai, então, passa a viagem toda olhando para frente, sem titubear, sem temer da sua própria capacidade, sem temer do seu próprio poder. Inferno, purgatório e paraíso são organizados, os três são organizados por compartimentos, vamos dizer assim. Então, no inferno a gente vai ter a ação do Dante indo para baixo, então ele vai descendo os degraus do inferno, e a cada degrau que ele vai descendo, ele vai encontrando pecadores. Então aqui é como se no primeiro degrau tivessem os pecadores mais leves, vamos dizer assim. Quando ele vai chegando nos últimos degraus, ele vai encontrando então os pecadores mais violentos, os pecadores mais agressivos, os que mataram, os que roubaram, os que enganaram. Então a gente vai percebendo o Dante encontrando esses pecadores. Dentro desses pecadores, a gente vai ter tanto figuras mitológicas, como a gente vai ter personalidades reais. A gente vai ter papas, a gente vai ter figuras religiosas, a gente vai ter imperadores. E isso a gente vai percebendo, então, o Dante fazendo uma crítica severa a como se organizava o poder naquele momento, justamente porque ele vai mostrando, a partir dessa inserção dessas pessoas no inferno, ele vai deixando bastante evidente quem que, na opinião dele, não merecia estar no paraíso. Então, pouco importa se o sujeito era papa, se ele negociou a sua ética, se ele negociou a sua moral, se ele negociou grandes domínios de terra, esse sujeito precisava estar no inferno. Quando ele chega, então, no purgatório, vai ser a mesma coisa, ele já vai encontrar os pecadores que se arrependeram, e quando ele chega no paraíso, ele encontra as almas elevadas. Então, o inferno é organizado de cima para baixo, o purgatório, ao contrário, vai ser um monte, e a cada compartimento do purgatório, ele vai encontrando um pecador que, independente do seu pecado, se arrependeu e que está ali purgando, está ali sofrendo para poder chegar no paraíso. E o paraíso, ao contrário, ele não é organizado nem de baixo para cima, e ele também não é organizado de cima para baixo. É como se fosse uma organização de estrelas. Então, o que compõe o paraíso são várias estrelas. A gente percebe, então, uma organização linear ali. Não há uma organização hierárquica, ao contrário do purgatório, ao contrário do inferno. O último livro, que é o Paraíso, e que, na minha opinião, é o livro mais difícil dos três, a gente percebe que o Dante ele já mudou completamente o sujeito que ele era quando ele estava no inferno, mas a gente percebe alguns elementos bastante importantes. Essa dificuldade da gente diferenciar quem é o Dante personagem e quem é o Dante escritor. Nos primeiros livros, isso fica mais evidente, talvez, justamente porque o Dante escritor, o Dante Alighieri, ele está contando a história dele próprio, passando pelas provações no inferno, vendo os pecadores e principalmente vendo as punições. Então, acho que essa é a grande dificuldade dele no inferno. Ele vai percebendo os pecadores, ele vai vendo as punições extremamente violentas e ele precisa passar por aquilo. É como se ele precisasse enxergar o que há de pior no ser humano para ele poder conseguir
melhorar a sua própria alma, elevar a sua alma, elevar o seu espírito. Ele não consegue fazer isso sem chegar no fundo do poço, vamos dizer assim. Ele precisa ver o que há de pior no ser humano e como o que há de pior no ser humano é punido, quanto essas punições são violentas. Então a gente consegue perceber essa diferença entre um e outro, esse distanciamento, mas quando a gente chega no... E também pelo fato de que tanto no inferno quanto no purgatório, o Dante ele vai pedir sempre um apelo às musas. Sempre que ele inicia o livro, ele vai pedir um apelo às musas para que ele consiga passar, então, por essa viagem, para que ele consiga fazer essa viagem. E quando a gente chega no paraíso, ele já não pede mais ajuda às musas, ele pede ajuda diretamente ao Apolo, que é o deus da poesia. Então, a partir do momento que ele pede ajuda ao deus da poesia, ele mostra que não é só a viagem que é difícil, mas escrever sobre essa viagem, relatar sobre essa viagem é igualmente difícil, é igualmente complexo e igualmente sacrificante. Uma outra coisa que a gente percebe aqui no último livro, no Paraíso, é o quanto a sociedade medieval era diferente da nossa. Então, a gente está falando aí de uma sociedade medieval na qual a igreja católica tinha um poder gigantesco. Né? Então, vários lugares estavam sob o domínio do papado, estavam sob o domínio da igreja, e o Dante ele não condena isso, ele não está questionando isso, ele não acha que tenha que ser diferente. O que ele é contrário a esses sujeitos que estão dispostos a negociar seus valores. Então, em uma das cenas que são relatadas, a gente tem um papa que conseguiu um poder maior, que conseguiu um domínio territorial muito grande a partir do momento que conseguiu negociar com um determinado imperador. Isso para o Dante é absurdo, porque a política para o Dante é sobre os seus valores, é sobre a sua moral, é sobre quem você é, sobre o que é importante para você e o quanto você está disposto a negociar isso para você poder se beneficiar. Tanto que uma das personalidades que existiram de fato e que eu acho mais interessantes e que estão aqui no purgatório, que é o Catão Uticense, ele estava no purgatório, mas ele tinha se matado. Então, olha só, se matar, de acordo com a filosofia cristã, é um dos pecados mais graves, é um dos pecados mais sérios. Então, por que o Catão Uticense não está no inferno? Ele deveria estar no inferno. Mas o Dante coloca o Catão Uticense aqui no purgatório justamente porque o Catão Uticense preferiu se matar a perder sua liberdade política. Então, em determinado momento, apareceu uma oportunidade, vamos dizer assim, para o Catão Uticense ficar vivo se ele renunciasse à sua convicção, à sua crença política, mas ele estava disposto a perder sua vida do que perder sua convicção política, negociar sua convicção política. Então ele se mata. Como para o Dante, isso é mais importante, você respeitar e você manter a sua convicção política é mais importante do que qualquer coisa, ele coloca o Catão Uticense aqui no purgatório e ele é uma personagem importante do purgatório e não está no inferno, como prega aí a filosofia cristã, que quem se mata deve estar obrigatoriamente no inferno. Obviamente, o Catão Uticense ele tinha um pecado grave, ele não poderia ir direto para o paraíso, e por isso justamente que ele vai purgar, que ele vai para o purgatório para se arrepender e mostrar arrependimento e pagar, vamos dizer assim, o que ele precisa pagar pelo seu pecado. Para a gente finalizar, então, a nossa discussão, o paraíso do Dante, ele era meio que uma mistura entre Jardim do Éden e espaço urbano. Então, a gente vai percebendo que essa divisão entre cidades e campos, ela não está bem demarcada, justamente porque a gente vai perceber vários elementos do Jardim do Éden, inclusive tem a árvore do fruto proibido, mas a gente também percebe muitas características urbanas no modo como o paraíso é descrito. Bem, essa foi a nossa discussão da Divina Comédia. Se você quiser uma discussão mais extensa do que a gente fez aqui, temos 4 lives salvas lá no canal a respeito da obra. A gente tem uma live especialmente para a gente fazer uma introdução histórica e social do contexto ali de Florença. Depois a gente tem uma live para cada livro, uma para o inferno, outra para o purgatório e outra finalmente para o paraíso. Essa foi a nossa discussão de hoje. Até mais!